Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer a análise literária de Ruína e Ascensão, o terceiro e último livro da trilogia Grisha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, cheguei então com o último vídeo sobre a trilogia Grisha. Eu sei que muita gente não gosta da trilogia Grisha, tá? Inclusive, o primeiro e o segundo vídeo aqui dessa análise literária da trilogia não foi muito bem, não está indo muito bem. Imagino que esse terceiro também não vá, mas eu vou finalizar aí porque eu quero fazer o Grishaverse inteiro. Né? Eu sei que muita gente gosta bem mais de Six of Crows, né? Que é uma duologia muito melhor, com certeza. Mas, né, me comprometi a fazer a série inteira, então vou finalizar aqui a trilogia Grisha. Eu tenho opiniões contrárias sobre a trilogia também, então eu entendo muitas dessas opiniões que eu vejo por aí, mas estou aqui para fazer. Para quem chegou nesse vídeo e não sabe o que é isso, o meu vídeo de análise literária é um vídeo que eu tô fazendo desde o ano passado, né? Eu já fiz, essa é a terceira série que eu tô fazendo, onde eu releio alguma série que eu já li no passado, e cada mês, né, eu releio um livro por mês, e cada mês eu venho aqui com um vídeo, então, fazer uma análise, eu falo sobre o livro, né, faço um resumão aí com spoilers, relembrando o que aconteceu, e dou minha opinião sobre alguns pontos da história. Já fiz de Tronos de Vidro, já fiz de Jogos Vorazes, e já fiz, né, do primeiro e do segundo livro da trilogia Grisha, e o meu calendário aí, né, meu cronograma tá para continuar aí com a duologia de Six of Crows e depois finalizar com a duologia de King of Scars, então para fazer do Grishaverse inteiro. Então, essa série de vídeos do Grishaverse vai até o ano que vem ainda. Então, se você não viu ainda os vídeos anteriores, volta aqui para ver, eu vou deixar aqui no card o link do primeiro vídeo, né? O card do primeiro vídeo. E se você quer continuar acompanhando aí, né, já se inscreve aqui no canal para não perder, então, quando saírem aí os próximos vídeos. E assim, gente, como eu falo, né, dou esse resumão, eu falo sobre minha opinião sobre o livro, sobre os pontos específicos, esse é um vídeo com spoilers, tá? Só que eu não vou falar de spoilers pra frente, então eu não vou falar de spoilers de Six of Crows, não vou falar de spoilers de King of Scars, eu vou falar de spoilers desse terceiro livro e dos dois anteriores, né, com algumas coisas aí que eu vou relembrar dos livros anteriores, mas vai se manter aí no livro atual. Então, se você ainda não leu Six of Crows, não leu ainda King of Scars, e tá vendo esse vídeo, né, para relembrar o que acontece na trilogia, ou para saber, né, muita gente não gosta, não quer ler, né, a trilogia completa e coisa e tal, então você pode assistir esse vídeo sem se preocupar que vai ter spoilers futuros. Mas então, gente, o último livro tem bastante coisa para comentar aí. Vamos começar então com o meu resumo com spoilers. Eu sempre falo resumo, mas ele é sempre bem longo, então é só um jeito carinhoso de falar aí. E então, a partir de agora, né, spoilers do terceiro e último livro da trilogia Grisha. O livro começa com Alina e os outros presos na Capela Branca com Aparat e seus seguidores, fiéis a Santa Alina. Por estarem no subterrâneo, sem contato com a luz, Alina está sem conseguir acessar os seus poderes, e está fraca após seu último confronto com o Darkly. Querendo isolá-la, o Aparat faz com que Alina esteja sempre cercada de seus guardas, sem poder ter muito contato com os outros Grishas ou com Melly. O único momento que ele permite ela interagir é quando ela e Genya se reúnem nas caldeiras, onde Alina ajuda Genya com os seus ferimentos e Genya usa o seu poder para tornar a aparência de Alina menos frágil. Em um desses dias, em que as duas estão reunidas, o Aparat chega com os guardas e com Tamara e Tolha, que mantém Melly, David, Nadia e Zoya presos, alegando traição deles e que eles estariam agindo contra Alina. Alina fica confusa, mas tudo se revela um plano do grupo que consegue explodir o encanamento das caldeiras, abrindo um espaço para que Alina pudesse tentar se conectar com seu poder, e ela consegue. Ela e os outros logo conseguem subjugar os outros, e ela diz para Aparat que ele os abençoará em frente de todos para eles seguirem com sua missão. Antes da cerimônia, Alina conversa com os outros, e eles definem que tentarão chegar à superfície e achar Nikolai, visto que, segundo relatos, está vivo. Ela mostra para Melly que agora consegue manipular levemente as sombras, uma consequência do que ela tentou fazer para acabar com a vida dela e de Darkly. Ao ficar sozinha, Alina tenta descansar, mas antes tenta se conectar com Darkly. Ela aparece para ele como ele antes aparecia para ela. Ela vê que ele parece bem e agora está governando Ravnica. Eles conversam, mas ela nota que ele parece assustado com a conexão entre eles. Alina desperta e vai para a cerimônia onde o Aparat dá a bênção para a missão de Alina e dos outros Grishas. Eles partem através dos túneis. Depois de alguns dias, algumas explosões os fazem desviar da rota, mas eles chegam à superfície. Eles acabam em uma cidade onde existia um posto
para contrabandistas, onde Nikolai, como Stormhound, fazia negócios. Tamar vai até o posto para ver se atrai a atenção de Nikolai, porém volta sem notícias sobre o príncipe. Ela avisa, porém, que Ravka West agora está apoiando Nikolai contra Darkly. Alina vai avisar Melly sobre essas notícias e os dois conversam. Ele fala para Alina manter uma distância dele quando ambos são emboscados por soldados desertores. Eles prendem todos do grupo e falam sobre entregá-los para o Darkin por uma recompensa. Surpreendendo a todos, Nikolai aparece e salva todo mundo. Ele leva o grupo a bordo do seu novo navio voador. Nikolai e Alina conversam. Ambos contam o que houve quando Darkin atacou. Nikolai os leva para um esconderijo em Fidjerda. Alina pede para ver Bagwar. Elas conversam sobre os amplificadores e Merzosh. Bagwar alerta novamente sobre os perigos de usar um poder tão grande. Melly vem avisar Alina que a identidade de Jenya foi descoberta e que o rei quer vê-la. Alina e Melly acompanham Jenya e David até o rei e a rainha que os esperam junto de Nikolai. O rei quer a cabeça de Jenya por sua traição, mas ela não abaixa a cabeça e ainda revela sobre os abusos que sofreu na mão do rei. Nikolai decide então que Jenya terá um julgamento quando a guerra acabar, mas exige que o pai renuncie à coroa. O rei resiste, mas Nikolai diz que se ele não concordar, ele irá mandá-lo para julgamento pelos seus crimes. O rei e a rainha são escoltados para fora da sala e o rei diz que Nikolai não é um Lentzov. Mais tarde, Alina e Melly conversam, e ele diz que agora entende melhor a importância de Alina e seu poder para o futuro do país, mas diz que é egoísta e queria ela para ele, mesmo sabendo que o melhor é que ela se case com Nikolai e se torne rainha. No dia seguinte, Bagwar treina Alina. No fim, ela consegue usar o corte em uma montanha a quilômetros de distância. Alina e Nikolai conversam. Ele diz que sua mãe contou sobre seu verdadeiro pai e entrega para Alina o anel da família. Ela diz não poder aceitá-lo ainda, mas Nikolai pede para ela guardar. Ela volta para seu quarto e se reúne com as meninas para mostrar as roupas que Nikolai deu para ela, assim como o anel. Alina visita Darklin novamente e eles conversam. Darklin novamente diz que Alina era para ser sua rainha, seu equilíbrio, e conta para ela seu nome verdadeiro, Alexander. Ele conta que irá atacar Ravka West passando pela dobra. Alina acorda e vai até David. Ele conta que deixou no pequeno palácio a ideia de um navio de vidro que usaria uma espécie de fogo para afastar os Volkers. Alina entende que é isso que Darklin fará. Alina conversa com Bagwar para saber mais sobre Morozova. Bagwar, então, conta a história do Grisha tão conhecido. Ela revela que, na verdade, é filha de Morozova e que nasceu com poderes diferentes dos conhecidos, o que assustou sua mãe, que a rejeitava. Seus pais tiveram outra filha, dessa vez sem poderes, e a mãe a amava. Um dia, Bagwar e a irmã estavam brigando por um brinquedo e Bagwar, sem saber o que estava fazendo, usou o corte em sua irmã. Morozova curou a filha e a trouxe de volta dos mortos, o que fez com que o vilarejo se revoltasse, e eles jogaram Morozova e a filha em um rio. Bagwar, porém, não acredita que ele tenha morrido. Depois disso, ela e a mãe foram expulsas do vilarejo e a mãe acabou ficando pela floresta enquanto Bagwar se salvou. Ela conta sobre Alexander e sobre ter ensinado ele a se orgulhar do seu poder diferente. À noite, Nikolai e Alina conversam sobre o futuro. Nikolai diz que quando a guerra acabar, irá pedi-la em casamento e diz que, caso ela aceite, Melly terá que ser mandado para outro lugar, por não querer eventuais filhos dos dois sofrendo com boatos sobre serem bastardos. Na manhã seguinte, Melly e outros se despedem para poder irem caçar o pássaro de fogo. Após Alina se despedir de Melly, ela e Nikolai conversam no terraço, mas ela é surpreendida quando Nikolai é arrancado do chão por um Nichevoia. Alina fica desesperada e Darklin aparece. Os Nichevoia jogam Nikolai no chão, porém Darklin parece jogar suas sombras para dentro de Nikolai, transformando o futuro rei em uma criatura. Nikolai voa antes que possa machucar alguém. Bagwar então aparece. Ela usa o seu poder para atrair os Nichevoia e se joga do terraço, levando os monstros consigo. Melly, Alina e Misha, o menino que ficava com Bagwar, fogem. Eles se reúnem com os Grishas restantes e conseguem fugir do esconderijo. Alina tenta não pensar sobre o que aconteceu e eles resolvem ir atrás do pássaro de fogo. Eles pousam e resolvem acampar para que possam descansar, e no dia seguinte pensar sobre um novo plano. Alina vai pegar gravetos e encontra Nikolai em sua nova forma. Ela o chama, mas ele foge novamente. Ela chora e Melly a encontra. Ambos voltam para o grupo e eles começam a compartilhar histórias sobre suas lições com Bagwar. O grupo se divide em dois. Alina, Melly, Zoya, Tolya e Harshal vão atrás do pássaro de fogo. Dias se passam sem nenhum sinal do animal, até que ele aparece para Alina e quase a joga de um penhasco. Nesse instante, Melly aparece e a salva. Porém, quando ele segura seu pulso para puxá-la para cima, o poder de Alina aumenta e ambos entendem.
Melly é o terceiro amplificador. De volta ao grupo, Alina explica a história de Baghra e deduz que Morozova usou Merzost para trazer a filha mais nova à vida e imbuiu os poderes de um amplificador em seus ossos. O poder do amplificador teria passado aos seus descendentes até chegar em Melly. Ele sabe que ela terá que matá-lo, mas Alina não aceita. Eles se reencontram com outro grupo e eles contam que Darkling atacou Rev Koesh e Karamizin, lugar onde Alina e Melly moravam. Ela se conecta à mente de Darkling e vê o que ele fez no local. Todos os mortos que ele deixou. Ele diz que as crianças que estavam lá estão seguras e dá a ela o prazo de 5 dias para se encontrar com ele na dobra. Todos bolam um plano para ir enfrentar o Darkling sem arriscar a vida das crianças e de Melly. Eles ficam os próximos dias treinando. Alguns soldados do Sol aparecem para ajudar, mas eles dizem que vieram fugidos, visto que o Apparat não permitiu a saída deles. Uma noite, Nikolai aparece para Alina. Ela mostra o anel que ele deu a ela e ele bota o anel em seu dedo, mostrando que a reconhece. Através de gestos, ele pede que Alina use seu poder para tentar trazê-lo de volta, mas ela não consegue. Ela tenta consolá-lo, mas ele no fim acaba tentando machucá-la. Ela consegue fazer ele se lembrar de quem é e ele foge aterrorizado. Na noite anterior ao encontro com Darkling, Alina e Melly conversam sobre como suas vidas teriam sido se ela tivesse ido para o pequeno palácio quando criança. Eles se beijam e têm sua primeira noite juntos. No dia seguinte, eles se dividem para entrar na dobra e seguir o plano. Alina usa o seu poder para ajustar a refração da luz e os deixa invisíveis. Eles entram na esquife do Darkling para soltar as crianças, mas ele estava preparado. Alguém atira no ombro de Alina e seu truque com a luz começa a falhar. O Darkling pega Alina e diz que as crianças não estão lá, já que ele não colocaria as vidas delas em risco sem motivos. Os outros começam a ser atacados pelos soldados do Darkling e seus Nichevoia, mas Nikolai aparece em sua forma bestial e ajuda seu antigo grupo. Alina consegue escapar e Melly a encontra. Ele coloca uma faca em sua mão e juntos fazem com que ela o mate. Melly morre, mas o poder não vem até Alina. Na verdade, ela não consegue usar mais nada do seu poder. As outras pessoas, os não-Grishas, agora estão com um pouco do poder da luz. Ela entende que esse era o sacrifício que ela teria que fazer. Ela pede para Tamara e Tolya tentarem trazer Melly de volta. O Darkling aparece e fica desolado ao ver que Alina perdeu seus poderes. Ela aproveita a distração dele e o esfaqueia no coração. Ele morre, mas antes pede que ela não o enterre para que não profanem seu túmulo, e pede que ela diga seu nome novamente. Assim que ele morre, os Nichevois são destruídos, junto com os Volkers e a dobra também. Nikolai cai do céu, aparentemente sua transformação tendo sido revertida. Melly é ressuscitado, trazendo um pouco de alívio para Alina. Escondidos, eles vão para uma esquife e Alina diz para Tolya que ela morreu ali. Ela e Melly são levados para outro local para que possam se recuperar. A história é contada sobre como o príncipe havia sido capturado pelo Darkling e como Alina morreu para destruir a dobra e seu criador. Ela e Melly decidem seguir a vida juntos. Assim como Alina, Melly também não tem mais seu poder de rastreador. Antes de seguirem para sua nova vida, Alina se encontra com Nikolai. Eles conversam e ele ainda tenta oferecer um lugar para ela no palácio como sua rainha, mas ela nega. Ao sair da tenda de Nikolai, ela vai até Genya, onde entrega um perdão real. Ela também informa que, junto de Nikolai, eles colocaram o segundo exército sob ordens de um triunvirato composto por Genya, David e Zoya. Depois disso, chega o momento do funeral de Alina e Darkling. Genya pegou um corpo de um dos soldados mortos e trocou a aparência para a de Alina. Eles queimam os corpos de ambos na frente de uma multidão. Um tempo se passa e Alina e Melly se casam sob novos nomes, junto de Misha. Eles usam o anel que Nikolai deu para Alina para construir um orfanato. Ambos sentem falta do que perderam, mas tentam seguir sua nova vida. Vamos falar então desse terceiro livro, gente, que é um livro polêmico, é um final de série bem polêmico, e é o responsável por fazer muita gente não gostar da trilogia Grisha, sabe? E eu acho que realmente o problema desse livro, específico esse livro, é o final, porque assim, ele como livro eu acho ele interessante. Eu tava fazendo a releitura dele agora e eu li super rápido, sabe? Eu acho o ritmo da história bom, eu acho que o livro, ele corrige alguns defeitos dos anteriores. Se vocês virem os meus vídeos passados, eu comentei sobre a questão do livro focar muito no relacionamento Alina e Melly, e sobre esse lenga-lenga, e os dois que parecem, eles são dois adolescentes, mas eles ficam com essa coisa até um pouco infantilizada em relação ao tudo que tá acontecendo, foca muito nisso, nesse sentimento dos dois, e fica chato, o segundo livro principalmente, assim, que foca muito nesse ponto. Eu acho que esse terceiro livro corrige um pouco isso, porque a gente tem os dois personagens um pouco mais maduros em relação a isso. Até o Melly, ele me surpreende um pouco nesse terceiro livro, porque ele tem uma posição assim um pouco mais madura em relação
a essa questão. E como é o final, a gente tem que resolver tudo, então tem uma certa urgência de tudo ser explicado e tudo ser mostrado, então a gente tem várias revelações, a gente tem a revelação, acho que é a maior revelação, né, o plot twist aí desse terceiro livro, que é o fato do Melly ser o terceiro amplificador, o que faz bastante sentido com essa questão dele estar sempre com a Alina, né, dos dois estarem sempre juntos, atraídos um pelo outro. Eu acho que isso dá uma história legal. Mas vem o final. E aí eu acho que o final é o que estraga a experiência da leitura como um todo. Porque assim, eu entendo que ali provavelmente ela quis trazer com esse final um final agridoce, né? Essa coisa de tipo, eles conseguiram derrotar o Darkling, mas tiveram que pagar um preço para isso. Qual foi esse preço que foi pago, sabe? E mostrar que nem sempre as histórias vão terminar 100% felizes, 100% bem. Então a gente tem esse clima um pouco de melancolia quando o livro termina, porque é aquela coisa assim, o epílogo, esqueci o nome, que é o depois ali, né, que não é narrado pela Alina, é narrado em terceira pessoa, mostra ali, né, esse futuro que a Alina e o Melly têm, e a gente entende que os dois são juntos, são felizes juntos, né, eles têm a vida deles, mas ambos sentem falta do que eles perderam, né, tanto o Melly sente falta das habilidades que ele tinha ali como rastreador, quanto a Alina sente falta dos poderes dela. E essa questão da Alina perder os poderes é uma coisa que pega muito, porque esse pra mim é um dos piores clichês que existem, é fazer a protagonista perder os poderes. Eu odeio, eu realmente odeio mesmo, assim, sabe? Tem outros livros que eu já li que tem esse clichê e que eu não gosto também, mas é que eu não quero entrar em detalhes pra não dar spoilers de outras sagas, né? Mas assim, eu acho que ainda assim, ainda que seja um clichê que eu não gosto, ainda se tem jeitos de se trabalhar esse clichê que fica um pouco mais aceitável. Se o resto tá muito bom, esse clichê ele acaba diminuindo um pouco, sabe? Tipo, a importância. Mas nesse caso, a gente tem muitas coisas ali que não tem como a gente focar nos outros pontos sem focar no fato de que a protagonista da história perdeu os poderes. E isso sempre mexe muito, assim, comigo. Eu realmente não gosto, porque sempre mostra, por exemplo, né? Eu vou falar mais isso na parte da Lina, mas assim, o quanto ela gostava de ter os poderes dela, sabe? Não era uma coisa que ela queria se livrar desses poderes. Não, ela não queria, sabe? E ela teve que se livrar. Beleza, foi um sacrifício. Mas assim, deixa aquele gostinho de, sabe? Aquele gosto amargo na boca, assim, de precisava ser assim, sabe? Então eu particularmente eu não gosto, sabe? Entendo, é um final diferente, porque, né, é uma coisa mais agridoce e tal, é uma coisa mais melancólica, mas não gosto, realmente, assim, essa decisão de tirar os poderes da Alina e deixar ela com o Melly ainda por cima, pra mim, não pega, sabe? E eu vou até já comentar da série, porque nos outros vídeos eu deixei pra comentar da série no final, né? Mas eu já vou comentar da série aqui, porque eu acho que aqui tem uma diferença muito grande dos livros pra série, porque a série, ela adaptou a segunda temporada, adaptou o livro 2 e o livro 3, e a gente tem uma grande mudança no final, que a Alina, ela não perde os poderes dela, até onde eu me lembro, ela não perdeu nada dos poderes dela. Pode ser que ela tenha diminuído, mas eu acho que não. Ela perde os amplificadores? Talvez ela tenha perdido os amplificadores, mas eu não lembro. Mas enfim, ela continua lá, tal. Ela não fica com o Melly, que é algo que eu acho muito legal na série, que os dois, eles chegam nesse acordo, que assim, depois que eles descobrem que o Melly é o terceiro amplificador, eles ficam naquela dúvida de, será que a gente foi atraído um pelo outro só por conta do amplificador, só por conta, né, do fato dela ser a conjuradora do sol e ele ser o amplificador? Ou será que eles teriam se atraído um pelo outro se as circunstâncias fossem diferentes, sabe? Então eles ficam um pouco nessa de, pô, a gente tá junto porque era meio que era o destino, a gente estava destinado um ao outro, ou é porque realmente a gente se gosta e a gente tem que ficar junto, sabe? Então eles ficam um pouco nessa, e aí o Melly, ele acaba indo embora, ele acaba assumindo a identidade de Stormhound no lugar do Nikolai, que agora vai virar rei. E ele vai embora,
e a Alina fica na corte do Nikolai, né? Eu não lembro também, gente, eu esqueci de olhar, de relembrar esse detalhe, mas eu acho que ela não fica noiva do Nikolai, mas ela fica ali junto com ele pra ajudar ele ali nesse novo reinado e coisa e tal. E a série até termina dando a entender que a Alina tá com os resquícios do poder do Darkling. Porque tá acontecendo a coroação do Nikolai, e aí aparece uma Grisha descontrolada ali e tal, que tem tudo a ver com o plot que ia ser explorado em Six of Crows. E aí a Alina usa o corte pra matar essa Grisha. Só que o corte que sai é preto. A cor, né? A luz que sai dela não é branca que nem o poder dela, é preto. E aí termina com ela olhando pras mãos dela, assim, meio chocada. Só que ela com um sorrisinho, tipo, meio vilãzinha, e termina ali. Então, assim, eles iam mudar bastante o rumo dos livros, com toda certeza. Mas eu acho que poderia ter sido legal, sabe? Ter sido uma pegada legal. E eu acho que essa decisão, principalmente de fazer a Alina e o Melly se separarem durante um tempo, eu acho interessante, porque eu acho que até no final a série ia reunir os dois. Ia botar os dois juntos, sabe? Só que ia ser legal ter essa coisa de os dois viverem separados pra eles descobrirem quem eles eram e pra eles poderem saber se realmente queriam ficar juntos, porque eles queriam, né? Então eu acho que esse podia ter sido um recurso utilizado pela Lee nesse livro, sabe? Porque assim, a série continua em Six of Crows e depois em King of Scars. E assim, Six of Crows são personagens completamente novos, é um enredo completamente novo. Porém, é o mesmo enredo, né? Então, tipo, é o mesmo enredo, entre aspas, né? É um enredo novo, só que assim, no mesmo contexto. Então, assim, por exemplo, no primeiro livro, eles vão mencionar que o nome do rei é Nikolai, entendeu? Então, tipo assim, a gente entende que se passa nesse mesmo universo, nesse mesmo contexto, com os Grishas, coisa e tal. E o King of Scars é a duologia do Nikolai. Então, assim, esses personagens, eles voltam a aparecer lá, né? A gente tem, são 3 pontos de vista na duologia do Nikolai, mas poderia, então, tipo, levar essa história pra caminhar aí, sabe? E aí, de repente, a Alina, lá em King of Scars, se reencontrar com o Merle, e aí eles verem se realmente vão ficar juntos ou não. Eu acho que teria sido uma coisa muito melhor do que o jeito que foi. É óbvio que eu não sei se... o bom que eu falei que é óbvio, mas eu não sei. Mas que, assim, eu não sei se quando a Ali escreveu a trilogia, ela já tinha em mente que ela ia continuar escrevendo sobre esses personagens. Então, talvez ela não tivesse ideia e ela deixou do jeito que tava pra ter um final pra esses personagens, sabe? Só que eu acho que poderia ter um jeito diferente, sabe? Então, assim, eu vou entrar nas questões mais específicas. De modo geral, eu acho que ele é um livro que ele finaliza as coisas, ele amarra as pontas, ao mesmo tempo que deixa coisas em aberto aí para próximos livros. Só que o final, pra mim, pega demais mesmo, porque eu não gosto desse final. Então, assim, pra mim, o livro, ele vai indo e aí ele vai fazendo assim, sabe? E cai. Pra mim, não... Realmente, esse final me pega bastante. Ainda assim, eu acho que esse é o meu favorito dos 3, porque eu acho que a história como um todo, ela foca tanto sobre realmente o enredo que importa, e não sobre o relacionamento Mel e Alina, que eu gosto mais dele, apesar do final, sabe? A minha nota é 3,5 pra ele, tá? Eu acho que é a mesma nota dos livros passados, assim, eu acho que a série ela é muito constante nisso, sabe? Só que é porque tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu desgosto em cada um, então ele acaba se equilibrando. Mas eu gosto mais desse do que dos outros dois, assim, depois de fazer essa releitura eu percebi isso. Mas, enfim, gente, essas foram as minhas opiniões gerais, vou entrar agora nas questões mais específicas. Bom, gente, vou começar comentando, então, eu vou falar sobre o Nikolai, tá? Vou entrar na questão específica Nikolai. Mas eu vou falar sobre outros personagens também, tá? Que eu já vou aproveitar esse bloco aqui pra falar sobre todo mundo. Eu vou falar sobre o Nikolai porque, assim, eu vou destacar o nome dele, mas aqui provavelmente eu vou deixar só como personagem coadjuvante, tá? Mas porque, assim, eu amo o Nikolai, já falei isso no vídeo passado, ele é, assim, um dos meus personagens favoritos da vida. Eu amo muito o Nikolai mesmo, assim. Muito feliz que depois eu vou ter uma duologia inteira pra falar sobre ele, maravilhoso. Coitado do Nikolai, o menino sofre nesse livro, viu? Assim, e ele é um dos personagens que a gente tem esse final em aberto. Até porque, como eu falei, a gente vai ter a duologia do Nikolai lá pra frente. A gente tem que ter algumas coisas em aberto. Então a gente termina a história, né? O Nikolai termina a história virando rei, né? Então o início do seu reinado aí.
Ele, nesse livro, ele descobre que realmente, né, 100% confirmado que ele é bastardo, que era algo que ele já sabia, mas foi confirmado nesse livro, né, a mãe dele confirma pra ele. E tem essa questão dele ter se transformado nessa criatura, nesse monstro que o Darkling fez ele se transformar, né, que até a Lina fala, né, que tipo, ele vai ter cicatrizes, né, vai carregar cicatrizes muito mais, talvez muito mais fortes, assim, muito mais impactantes do que uma cicatriz física, né? Não que a cicatriz física não seja impactante, como por exemplo a Jenny, né? Que carrega cicatrizes no corpo dela mesmo, né? Mas as cicatrizes emocionais e os traumas e tudo que aconteceu quando ele era essa criatura, né? Então, muitas coisas aí para serem trazidas mais para frente aí quando a história voltar pro Nikolai. Eu acho ele um personagem muito interessante mesmo, assim, eu acho que ele agrega bastante na história. Sobre o relacionamento dele e da Alina, eu acho engraçado porque, assim, eu não queria que a Alina tivesse ficado com o Melly, porque eu acho o Melly muito chato, né? Eu acho ele sem graça. Mas eu não queria que ela tivesse ficado com o Nikolai também, porque eu também acho a Alina chata, entendeu? Então, assim, o Nikolai merecia alguém melhor do que a Alina, entendeu? Então, eu não gostava. Assim, eu gostava dos momentos dos dois, acho bonitinho, a amizade dos dois eu acho muito legal, porque é isso, assim, os dois eles desenvolvem realmente uma amizade, né? Eles desenvolvem um carinho ali, um respeito mútuo, mas não é um amor, assim, o Nikolai não tá apaixonado pela Aline, ele não quer casar com ela porque ele ama ela. Assim, ele gosta dela, ela é amiga dele, e ele acha que é um match aí que vai dar certo, assim, né? Em questões de alianças políticas e tudo mais, seria uma aliança muito boa, né? Entre a Conjuradora do Sol e o Rei de Ravka. E realmente, assim, pensando estrategicamente, era uma aliança muito boa a se fazer. Mas, assim, realmente, não tinha esse amor, essa coisa toda. E eu lembro quando eu li a primeira vez, eu fiquei meio assim, tipo, ela podia ter ficado com o Nikolai, né? Mas na releitura, assim, realmente não. A Alina é muito chata, não queria que ela tivesse ficado com o Nikolai, não. Mas eu gosto bastante, assim, da jornada dele nesse livro. Eu acho que ele aparece um pouco mais, assim, apesar da gente ter dois momentos da história que ele tá sumido, né? Que é o início, que a gente meio que não sabe o que aconteceu com ele ainda. E depois, quando ele é transformado lá na criatura, né? Eu acho que ainda assim tem uma presença muito forte do Nikolai na história, assim. E justamente por ter essa amizade dele com a Alina, porque mesmo nos momentos que os dois não estão interagindo ali, que ele não tá aparecendo, a gente tem a Alina pensando bastante sobre ele, porque ela também passou a considerar muito ele como seu amigo, né? Que era algo que a gente não tinha muito no livro passado. Então eu acho que é uma jornada interessante, assim, em relação, né, a essa jornada do Nikolai. Sobre os outros personagens, a gente tem um pouco de foco, assim, em outros personagens, mas o que ganha mais foco realmente de coadjuvante é o Nikolai, né? Porque, assim, a gente vê um pouco da Jenya, e eu acho muito legal, assim, a gente ver mais sobre a Jenya, porque ela era uma personagem um pouco controversa, assim. Eu acho que aos olhos do leitor mesmo, sabe? Porque no primeiro livro ela é amiga da Lina, mas daí no final a gente descobre que ela traiu a Lina pra ficar do lado do Darkling. Mas daí no segundo livro ela trai o Darkling pra ajudar a Lina. E aí o Darkling castiga a Jenya por conta disso. E assim, a própria Lina mesmo pensa sobre, e ela meio que entende, assim, apesar de, a primeiro momento, né, quando ela descobre a traição da Jenny, ela fica brava com a Jenny e coisa e tal, mas depois ela entende que, assim, a Jenny passou por coisas também muito pesadas, assim, sabe? E assim como eu falei do Nikolai, que carrega as cicatrizes internas, assim, né? A Jenny, ela carrega cicatrizes externas e internas, né? Porque ela passou por muita coisa também, né? Ela viveu ali sob as asas do rei e da rainha, sendo abusada pelo rei várias vezes, sabe? E com a rainha virando a cara e fingindo que não, nada era nada, assim. E ela via que o Darkling, tipo, tinha feito algo por ela, né? Tinha dado uma chance para ela. Então ela via ele com esse lado bom, digamos assim. Mas a própria Alina, se eu não me engano, ela pensa em algum momento do primeiro ou do segundo livro que, tipo assim, beleza, ele colocou ela lá, ele deu uma chance dela ser alguém e tal na vida, porque ela é uma Grisha diferente também, né? Enfim. Mas, assim, ele sabia dos abusos também que ela sofria com o rei e ele também não fez nada, sabe? Então, assim, a Jenny nunca foi protegida por ninguém, ela sempre sofreu bastante na mão das outras pessoas, né? E é mais entendível essa coisa dela ter a lealdade dela com o Darkling a primeiro momento,
mas depois trocar de lado, sabe? Então eu gosto bastante do momento desse terceiro livro, quando tem ali o confronto com o rei e coisa e tal, com o Nikolai, né? Porque o Nikolai também não sabe dessa história, ele só sabe que ela era a favor do Darkling e ajudou a envenenar o rei, sabe? Então ele tem essa visão, mas assim que ele entende a história, ele também fica, tipo, meio chocado, assim, né? Todo mundo fica chocado quando ouve o relato da Jenny, assim, né? Então ela é uma personagem que eu gosto bastante, assim, e eu acho bem legal, assim, terminar a trilogia, né, com ela fazendo parte ali do conselho, né, do triunvirato ali dos Grishas, né? Acho que é bem emblemático pra personagem, que ela queria fazer parte, né, no primeiro livro, a gente vê que ela queria fazer parte daquele grupo, né, quando a Lina vê a Jenny lá no final do primeiro livro, que ela se toca da traição da Jenny, é porque a Jenny tá usando um kefta preto não, vermelho, né, que é a cor dos Corporalk, né, então ela queria fazer parte daquele grupo, ela não queria ser considerada uma Grisha serviçal que só servia pra tá ali ajudando a rainha quando a rainha quisesse, sabe, ela queria realmente fazer algo, fazer parte desse grupo, e ver que no final ela termina liderando esse grupo é bem legal, assim, acho que é um crescimento bem bacana pro personagem. E ela e o David também terminar juntos, assim, eu gosto bastante desse casal aí. E acho que também os dois estarem parte ali desse conselho aí, né, desse comando aí do grupo, eu acho bem bacana também. E aí, finalizando o triunvirato ali, a gente tem a Zoya, que eu acho que é uma das personagens que a gente mais muda de opinião sobre durante a trilogia. E uma coisa que eu adianto é que vamos ver Zoya novamente. Na verdade, o triunvirato a gente vai ver todo novamente na duologia do Nikolai, né? Porque é ele como rei junto com esse triunvirato aí, né? E eu tô falando assim porque eles chamam de triunvirato na duologia. Eu acho que talvez em inglês eles já tenham chamado nesse terceiro livro. Talvez, não tenho certeza. Mas em King of Scars, se eu não estou enganada, eles chamam de triunvirato. Mas enfim, relevante, só pra explicar. E eu acho que a gente muda bastante de opinião sobre a Zoya, né? Porque assim, quando ela aparece no primeiro livro, nossa, é a típica menina malvada que vai fazer bullying com a protagonista e aquela coisa toda. Mas ela vai mudando e, tipo, já quando a gente vê a Zoya no segundo livro, a gente vê que já, opa, peraí. Ela não tá do lado do Darkling contra a protagonista só porque ela não gosta da protagonista. Ela justamente subverte isso falando, ó, eu não gosto de você, continuo não gostando de você, mas eu odeio aquele cara. Então, assim, eu preciso seguir você que eu não gosto pra gente poder resolver isso aí, porque é você que vai resolver. Então, assim, ela dá uma segurada no ego dela, de tipo assim, eu preciso engolir meu orgulho e seguir essa pessoa que talvez em outro momento não seguiria. E as duas vão até virando amigas depois com o tempo, né? Elas vão, assim, aceitando uma outra ali, né? E nesse terceiro livro a gente vê que tem esse clima um pouco mais amigável entre as duas, né? Que, não amigável 100%, mas que, tipo assim, tem uns momentinhos ali de meio de humor entre elas, assim, tipo, uma entende o humor da outra, sabe? Tipo, a Alina já pensa que, aquele era o jeito da Zoya de falar tal coisa, sabe? Então, a gente entende um pouco melhor, assim, e é uma personagem que eu passo a gostar bastante, assim, né? Nesse terceiro livro eu gosto bastante, e eu agora já posso adiantar, como eu disse que, né, a Zoya volta, ela é uma das minhas personagens preferidas do Grishaverse, tá? Então, assim, eu só vou deixar esse spoiler aí, mas eu acho já essa evolução dela do primeiro pro terceiro livro muito legal. Gosto bastante da personagem. Então, acho que podemos esperar aí pra comentar mais sobre ela no futuro. E aí, sobre os outros coadjuvantes, gente, eu acho que não tem nenhum outro coadjuvante que tenha tanto destaque, assim. A gente tem os outros Grishas, assim, mas que estão lá, mas assim, não tem um uau desenvolvimento. A gente tem a Bagra, né, que é uma coadjuvante aí desde o primeiro livro que é bem importante para a história, né, e é com ela que a gente tem aí uma grande revelação, né, que ela é filha do Morozova, né, que o Darkling é neto do Morozova, então tem todas essas conexões aí, então acho bem interessante, e o momento dela ali se sacrificando ali e tal, acho bem emblemático também, e pra gente ver também que o Darkling, né, apesar de tudo, ele ainda carregava algum tipo de sentimento, né? Ele não queria matar a mãe. Mutilar a mãe tudo bem, mas matar não tem problema. Quer dizer, contrário. Mutilar tudo bem, mas matar passou do limite, né? Então, assim, ele tinha essa questão, assim, né? E eu já vou falar sobre o Darkling, mas, assim,
Era uma personagem que eu gostava bastante, assim, eu acho que ela tem um final bem digno, digamos assim, sabe? Que, assim, no final era isso, ela não tinha muito pra onde ir, né? Então ela resolve se sacrificar ali, né, pra dar uma chance dos outros escaparem, assim, tirar a atenção do Darkling ali, pra eles poderem escapar. Então, mostrando, né, ainda isso, que o Darkling ainda se importava com a mãe, pelo menos um pouquinho, assim. Então acho interessante, e até mesmo dela assumir, né, que parte dessa coisa do Darkling ser do jeito que ele é culpa dela por ela ter ensinado esse orgulho pra ele, né? Ela ter falado pra ele, ó, não abaixa a cabeça pra ninguém, você é melhor e não sei o quê. Tudo isso veio dessa criação que ela ensinou pra ele, né? Então, acho ela uma personagem bem interessante, assim, e que tem um final triste, mas que é um final bem emblemático e bem importante, assim, pra série e pros personagens, né? Vamos falar agora dele, do Darkling, né? Ele é um personagem, gente, que eu tenho assim. Eu gosto muito do Darkling, eu já falei nos outros vídeos também. Eu acho ele um vilão muito interessante. E uma coisa que eu trouxe no vídeo passado, que eu reforço nesse, é que assim. O Darkling, se a gente parar pra pensar, ele não aparece muito na série como um todo, né? O livro que ele mais aparece é o primeiro, assim, né? Que ele tem uma presença física mais forte. Nos outros livros ele aparece menos, mas assim, eu até tava em dúvida se no terceiro livro ele aparecia mais, tal, porque eu não lembrava muito bem as coisas que acontecem, mas não, ele aparece muito pouco no terceiro livro. Muito pouco. Ele aparece assim umas 3, 4 vezes pelas visões da Lina e o final. E é isso. Ah, e quando ele vai pegar lá o Nikolai, né? Ele aparece fisicamente 2 vezes, as outras são tudo visões da Lina, visões, né? Tipo, é verdadeiro, mas assim, né, ela vai até ele lá, tal. Mas, cara, eu acho muito interessante que assim, ali conseguiu construir esse personagem, a força desse personagem, tanto que ele não precisa estar lá pra gente entender a ameaça que ele é, o quão forte ele é, né? O fato dele ser um vilão e coisa e tal. Porque realmente, assim, a gente vê só pelo jeito com que os personagens falam, com a base que a história dele foi construída, a gente entende. E ele não precisa estar lá pra gente entender isso, sabe? Então eu gosto muito disso, assim, toda esse mistério, digamos assim, que cerca o personagem do Darkling. Porque ele não precisa estar lá pra gente entender. Ao mesmo tempo, ele é um personagem que eu queria ter visto mais. Ele é um personagem que eu acho muito interessante. Inclusive, tem um quadrinho dele que eu não li ainda. Não, eu lembro que tinha lançado aqui, Demon in the Woods, eu acho. Que tinha lançado aqui em português e eu ia comprar, mas até hoje não comprei e ficou e eu não li. Mas eu quero ler pra eu ter mais um insight desse personagem, porque eu acho ele realmente muito interessante, assim, um personagem muito interessante. E ele é um personagem muito complicado, porque assim, ao mesmo tempo que você entende algumas das motivações dele, você não entende os métodos, né? Você vai ser contra os métodos que ele usa para atingir os seus objetivos. Só que também a gente entende quando ele fala pra Lina, porque ele várias vezes ele repete isso pra Lina. Cara, eu vivi, ele não fala assim, né? Mas eu vivi por séculos, entendeu? Tipo assim, eu já passei por muita coisa, né? Então toda vez que a Lina, eu acho que é no final, quando ela vê ali o que ele fez em Keramizin, que ele fala, se eu não me engano, tipo assim, é algum momento, mas eu acho que é esse. Que eu já vivi muito o luto, eu já perdi muita gente. E depois de um tempo, tipo, você se acostuma. Então, né, ele diz pra Lina, você ainda sente tudo isso, você ainda sente o luto, porque você ainda, tipo, é nova, né? Tipo, você tá vivendo agora, então você não se acostumou com isso. Eu já passei por isso, então pra mim isso não afeta. E morrer todo mundo vai. Então, assim, matar um ou outro, pra mim, tanto faz, porque essas pessoas vão morrer eventualmente mesmo. Então, eu não preciso sentir por conta delas, sabe? Então, a gente vê essa visão dele e, assim, realmente, né? Ele já passou por muita coisa, ele já deve ter perdido muita gente. E até a série também adapta isso um pouco diferente. Eu não sei se nessa HQ dele tem alguma coisa do gênero, mas na história não tem, né? Que mostram uma mulher que ele amou no passado e coisa e tal. Que ela era Grisha, né? Ela era. Acho que ela era uma sangradora, se eu não me engano. Mas. E que ela morreu, né? E ele sentiu muito ali, coisa e tal. E depois da morte dela, que ele se fechou mais ainda, enfim. E que foi o que no final deu início
no final deu início é bom, né? Que no final ele gerou a dobra ali, enfim, né? Que ele começou a estudar bastante ali e gerou a dobra. Então tem todas essas questões que dá pra gente até entender certo ponto, né? E a motivação dele maior, que tipo, era fazer as pessoas pararem de ver os Grishas como monstros e como aberrações. Então, assim, a gente tem em Fijerda, né, que é falado, eu nunca sei falar o nome desse lugar, tá, gente? Que eles caçam os Grishas, assim, né? É até falado, acho que a Alina pensa em um momento na história. Eles caçam, assim, os Grishas, e isso também vai ser algo trazido em Six of Crows, tá? Tem vários lugares que antes, né, há um tempo antes da história ali, era ilegal ser Grisha. Então, tipo, eles tinham que esconder os poderes. Então, o Darkling, a questão central dele era trazer os Grishas pro poder, né, e não como... Não essas pessoas que precisam fugir para sobreviver, sabe? Que eles poderiam ser quem eles eram ali em Ravnica, né? Só que é óbvio, ele faz isso de um modo extremo, 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 né? E aí os métodos que ele utiliza para fazer isso que é o que torna ele um vilão, né? Mas até no final, quando a Alina pensa que ele realmente levou as crianças, coisa e tal, e ele fala, né? Não, eu sabia que você ia pensar que eu ia trazer as crianças porque você pensa o pior de mim. Mas eu não ia desperdiçar a vida de crianças Grishas por nada. Eu não tenho por que matar essas crianças pra nada, né? E é isso que você ainda não entendeu, né? Que realmente ele sacrifica as vidas quando ele quer usar isso para um propósito. Ele não iria sacrificar essas vidas Grishas pra nada, assim, né? Então, ele é um personagem bem controverso, assim, que dá pra gente entender e concordar em alguns momentos e não concordar em outros, sabe? Então eu gosto bastante dele como vilão, assim. Acho ele um personagem muito interessante. E acho que o final dele não tinha como ser diferente, né, gente? Era realmente no final ele ser destruído, ele ser morto ali, coisa e tal, pra história poder acabar realmente, né? Então eu não acredito que daria pra terminar a trilogia Grisha sem ter derrotado o Darkling e a Dobra, e enfim, né? Sobre o relacionamento dele com a Alina, é até engraçado, porque assim, gente. E aí agora eu vou ter que pegar os meus panos tudo, gente. E aí me desculpem, entendeu? Mas assim, vamos lá. Falando do ponto de vista romântico, é óbvio que é um relacionamento tóxico pra caramba. Se fosse um relacionamento mesmo, né? Se virasse um relacionamento mesmo, ia ser um relacionamento muito tóxico, né? Porque, cara, ele faz muita coisa com ela que, tipo, é horrível, né? Então, assim, e não é necessariamente que ele faz para o mal dela. Ele, na cabeça dele, ele faz para ela crescer e virar a pessoa que ele quer que ela vire, né? E vários momentos ele fala, e eu confesso que nesses momentos eu fico, tipo, eu queria ter visto essa fanfic, entendeu? Alguém me manda uma fanfic assim, gente. Que ele fala pra Lina que ela era pra ter sido o contraponto dele, né? Era pra ter sido o equilíbrio dele. E ela ainda fala, né? Quem ia ser o meu, né? Que ela ia ser o lado, realmente, a luz pra escuridão dele, né? Então, assim, era pros dois estarem ali, um balanceando o outro. E eu queria muito ver essa versão da história, sabe? Aonde a Lina ficasse com o Darkling. Talvez não fosse ser uma coisa mais saudável do mundo, não. Mas assim, ia ser interessante muito mais, entendeu? Assim, de ver, de repente, pegar essa coisa que a série trouxe ali no final da Alina, ficar meio assim com poder, e transformar os dois, não em vilões ou em mocinhos, mas em personagens cinzas, em anti-heróis, sabe? Em essas coisas de que vai ter um momento que eles vão fazer coisas certas e coisas erradas, e tá tudo bem, sabe? Eu gostaria muito de ter visto essa versão da história, eu confesso. Se alguém tem uma fanfic boa, me manda, porque eu preciso ler uma versão aí que me traga isso, porque realmente eu acho que tinha tudo pra, sabe, pra ser muito legal isso, mas tem todas essas questões muito tóxicas desse relacionamento, tá? Não vou tirar isso. Tanto é que no fim, e eu já tinha falado, eu acho que foi no primeiro vídeo do Sombriossos, que o Darkling vê muito a Lina pelo fato dela ser conjuradora do sol e não por ela ser a Lina, né? Então, assim, tanto é que quando ela perde os poderes, ele fala pra ela, você não é nada agora, né? Ele fica desesperado e ele fala isso. Então, assim, o que mostra que realmente o que atraía a Alina, né, o que atraía nele, não, calma, meu Deus, eu fiquei perdida com a frase. O que ele se atraía pela Alina
era o poder dela, né? Era o fato de que realmente era o poder dela, era o contraponto dele. Não era necessariamente a Alina em si, né? Então, tem todas essas questões aí. Mas, enfim, eu ainda gostaria muito de ver essa versão onde a Alina ficaria com o Darkly. E talvez alguma coisa muito interessante pudesse surgir daí. Mas, enfim, gente, não vou passar pano aí pro relacionamento tóxico, tá? Só tô dizendo que, enfim, poderia ter sido legal. Eu tô falando muito sobre todos os personagens, né, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o Melly, então, tá? Eu acho que o Melly tem menos coisa pra comentar nesse livro, porque, assim, como eu falei quando eu tava comentando a minha opinião geral, acho que eu já falei disso, né? O Melly, ele me surpreendeu nesse terceiro livro, porque eu não lembrava muito que ele tá muito mais maduro nesse terceiro livro. E ele fala pra Alina, né, até em certo momento, porque uma das minhas questões com o Melly é que eu acho ele sem graça, eu acho ele chato, e tem toda a questão de que ele não aceita os poderes da Alina, né, ele não aceita que ela seja quem ela é, e enfim, tem as obrigações dela. Mas ele diz pra ela, né, no momento que ele entendeu ali, né, quando tudo que estava acontecendo ali no final do segundo livro aconteceu, ele entendeu que realmente não tinha como ser diferente, e ele entendeu a importância dela e o porquê que tinha que ser ela a fazer as coisas, né? Então a missão dele passou realmente a ser ajudar a Alina a fazer o que ela tem que fazer, né? E parar de fazer birrinha e coisa e tal, e ajudar ela realmente a cumprir esse objetivo. Ele continua querendo ficar com ela, né? Tem até um momento que ele diz que ele é egoísta e queria que ela ficasse com ele, coisa e tal. Mas assim, ele consegue agir muito melhor em relação a isso até do que a própria Alina, né? Porque ele impõe um limite, ele coloca uma distância e ele fala, não, né, vai fazer o seu rolê aí, eu vou te ajudar, eu vou achar o pássaro de fogo pra você, tal, você vai resolver essa questão, e você vai seguir a sua vida, você vai ser rainha junto com o Nikolai, e até em relação a essa questão desse noivado entre o Nikolai e a Alina e coisa e tal, ele é muito mais maduro em relação a isso nesse livro, né? Então ele fala, você vai lá, você realmente é a rainha que Revka precisa, né? Então você precisa estar lá e tá tudo bem. E a própria relação dele com o Nikolai, né? Tipo, quando os dois se veem, eles são amistosos um com o outro, né? Porque eles gostam um do outro, né? A questão deles realmente é a questão da Alina, né? Do Melly, principalmente, né? Com o Nikolai. Então eu acho que é interessante, assim, essa evolução dele, né? E uma coisa que eu gosto desse terceiro livro é realmente essa revelação de que ele é o terceiro amplificador. Porque pode ser uma coisa meio clichê, mas eu confesso que quando eu li a primeira vez eu não imaginava, realmente eu fiquei muito chocada. E eu achei muito interessante essa virada na história. E eu fiquei bem animada porque eu até imaginei, cara, será que significa que os dois não vão ficar juntos porque ela vai matar ele? Que esperança legal! Aí não, mata o menino, mas eles trazem de volta, né? Eu acho que teria sido muito mais interessante se eles tivessem matado e deixado ele morto. Coitado do Melly, mas assim, ele ia ter servido o propósito dele e tal. Ia ser legal, entendeu? Ai, pra que trazer o menino de volta? Eu tenho birra com o Melly, eu confesso, assim. Esse terceiro livro, ele tá melhor, ele tá menos chato, menos imaturo. Mas ainda assim não é um personagem que eu gosto, sabe? Então, enfim. Mas, assim, vou elogiar quando merece, né? Que realmente ele tá melhor, a cabeça dele tá mais centrada, assim, nesse livro de fazer o que precisa realmente, né? E é isso. E eu não tenho muito pra comentar sobre o Melly, porque eu tenho muito mais pra comentar sobre o final dos dois ali, e aí eu vou comentar agora que eu vou falar sobre a Alina. Vamos encerrar então falando sobre a Alina, né, gente? A Alina, assim, como eu falei, tanto ela quanto o Melly, eu sinto que os dois são um pouco mais maduros nesse terceiro livro, mas a Alina um pouco menos, assim. Eu sinto que ela ainda fica um pouco com essa coisa meio em relação ao Melly, mas ela realmente age de um modo mais... ela entende melhor o papel dela, né? Então ela sabe que é ela que tem que resolver as coisas. Então, assim, não dá pra ela ficar perdendo tempo com algumas coisas paralelas, né? Então ela foca um pouco mais realmente nessa missão dela, acabar com o Darkling, coisa e tal. Acho até interessante ter um momento, acho que é o primeiro ou segunda vez que ela vai visitar o Darkling, acho que é a segunda vez, que o Darkling comenta alguma coisa, assim, e ela responde muito na hora, e o Darkling fala, nossa, né, tipo assim, você nem tá mais corando, né, você respondendo sem ficar envergonhada, coisa e tal. Uau, você realmente, tipo, amadureceu, cresceu, assim, né. E eu acho que realmente mostra isso através dos livros, sabe? Que realmente ela foi crescendo, ela foi endurecendo, assim, com as coisas que estavam acontecendo. E
E assim, eu acho interessante, sabe? Eu acho que só piora o final. Porque, como eu falei, né, lá no início do vídeo, a gente tem esse final da Alina perdendo os poderes, né? E aí a gente vê que claramente ela fica arrasada por conta disso, sabe? Ela tenta meio que, tipo, se focar nas coisas positivas, né? Ah, que o Melee tá vivo, os dois vão ficar juntos e tal, mas ela sente falta. Ela realmente, ela gostava muito do poder dela, ela se sentia muito importante. E quando ela não tem mais isso, realmente, ela sente bastante, né? Então, assim, a gente vê que até no epílogo ali, é comentado, né, sobre as vezes que ela fica meio assim, tal, meio melancólica, e que ela recebe, né, porque eles falam que eles têm amigos importantes e que de vez em quando eles recebem presentes e tal, que é o Nicolai, é o Triunvirato, né, e coisa e tal, e que teve uma vez que uma moça de cabelos pretos, coisa e tal, entregou para ela um kefta azul, né, que é o uniforme dos conjuradores, né, falando você sempre vai ser uma de nós. E ela ficou super emocionada, né, que era a Zoya entregando para ela, no caso, né, que ela ficou super emocionada, assim, então não foi aquela coisa de tipo assim, ela aceitou tranquilamente que os poderes dela se foram e ela ficou de boa com isso e coisa e tal. Não, o que mais me deixa agoniada é isso, é porque ela não ficou de boa, sabe? Ela não teve um final feliz completamente. Ela tá feliz na vida dela com o Melly, mas assim, não era o que ela queria 100%, sabe? Então, realmente, eu acho que pega muito isso, assim, porque, pô, a menina, querendo ou não, ela é chata, mas assim, ela passou por várias coisas já, né? E aconteceram várias coisas que ela levou como responsabilidade dela ao longo dos anos, assim, ao longo dos livros ali, coisa e tal. E no final ela não tem nem a coisa que ela mais gostava. E, tipo, no segundo livro tem justamente uma conversa dela com o Melly sobre isso, né? Do Melly perguntando se ela tivesse a oportunidade de não ter mais os poderes e tal. E ela fala que não, que ela iria ter os poderes porque ela gosta. Ela é parte dela, sabe? E no tempo que ela tá sem conjurar ali no início do terceiro livro, ela se sente mal, ela se sente fraca. Então aquilo é uma parte dela. E novamente, eu entendo que é pra ser um sacrifício, né? Realmente pra conseguir acabar com tudo ali, com o Darkin, com a Dobra e coisa e tal. Mas, pô, cara, tinha que ser tudo. Ela não podia ter ficado com um resquício, pelo menos, do poder dela. Ai, me deixa muito brava isso, gente. Realmente me pega muito quando a protagonista perde os poderes, porque eu acho sacanagem com o personagem, sabe? Assim, com tudo. Parece que o personagem teve uma jornada e desenvolvimento e parece que o autor recompensou ele tirando o que mais importava, sabe? Ai, odeio isso mesmo, assim. Mas, enfim. Também eu já tinha comentado ali, né, sobre essa questão do relacionamento Alina e Melly, que eu acho que teria sido muito mais interessante se eles tivessem terminado separados nesse momento e mais pra frente lá na duologia poderia a Alina tá fazendo parte da corte ali, não necessariamente casar com o Nikolai, mas tá só lá fazendo parte e o Melly reaparecer e os dois se reencontrarem. Eu acho que teria sido uma história muito melhor, sabe? Do que do jeito que foi, assim, realmente. Ficou uma sensação estranha. Eu fico uma sensação estranha quando eu termino de ler esse livro, porque é isso, parece que não tá completo, sabe? Parece que falta alguma coisa. Acho legal também, assim, voltando a falar mais sobre a Alina em si, que o livro ele caminha um pouco mais sobre essa questão da Alina, apesar de ser a mocinha, né, e tá se contrapondo ao Darkly, dela também fazer as coisas não exatamente do modo correto. Então ela usa Merzosh, apesar de ser algo proibido. E ela quer o terceiro amplificador, apesar de dizerem pra ela que, tipo, não, talvez fosse melhor você não ter o terceiro amplificador, sabe? Então eu acho que acaba brincando um pouco com essa dualidade que a Alina poderia ter tido, sabe? Que é algo que vai resultar no final da segunda temporada de Shadow and Bone. E que eu acho que o livro poderia ter explorado um pouco mais de realmente ter mais uma vertente diferente, assim, da Alina, sabe? De trazer uma coisa diferente, da gente ver que é uma personagem mais cinza, sabe? Então ela vai fazer coisas que ela é uma personagem boa, mas ao mesmo tempo, tipo, ela faz coisas que não são consideradas tão boas assim, sabe? Eu acho que teria sido muito mais interessante essa construção desde o primeiro livro, na verdade, pra Alina, né? Eu acho que poderia ter sido vindo trazendo, assim, todas essas coisas mais desde o primeiro livro para construir melhor isso da Alina.
Mas eu entendo também que a Lee quis fazer mais essa personagem mais boazinha mesmo, apesar de que ela tem esses leves desvios ao longo do caminho, tipo, o foco dela é muito claro e tal. Beleza, acho válido também, mas eu queria ter visto essa outra faceta aí realmente, né, da Alina, assim, eu acho que poderia ter sido bem interessante junto dela com o Darkly. Cismei com isso, gente, mas é porque teria sido legal, sabe? Me pega aí esse final, Alina e Melly sem poderes e... É o que a gente tem, né? Vou falar o quê? E é isso, gente. Encerramos então a análise da trilogia Grisha com o último livro, Ruína e Ascensão. É o que eu digo, assim, né, gente? É uma trilogia que eu acho muito mediana. Eu não acho ela horrível, tá? Que eu sei que muita gente não gosta e acha ela horrível. Eu não acho ela horrível, mas eu acho que ela é muito mediana. Ainda mais se a gente vai comparar, por exemplo, com Six of Crows. Inclusive, pra quem tá assistindo esse vídeo e tem vontade de ler Six of Crows, eu até vi um comentário recente que alguém deixou pra mim falando disso, que nunca leu Six of Crows, justamente porque, né, pô, ler a trilogia Grisha, e aí como não gostou da trilogia Grisha, não queria dar sequência. Six of Crows é maravilhoso, não parece nem ter sido escrito pela mesma autora, gente, é sério, real mesmo. É uma dos meus livros preferidos, tá? Minha duologia, assim, é uma das minhas duologias favoritas da vida, porque realmente é muito boa. E quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu gostei, mas eu tinha gostado só ok. Quando eu fui reler a última vez, que foi em 2022, gente, eu amei 30 vezes mais, sabe? Realmente é muito boa, eu gosto bastante, assim, eu tô doida pra reler. Mas eu acho que vale a pena, tá? Então, assim, se eu tô deixando esse recado no lugar errado, que é no final do terceiro vídeo, né? Mas se você tá vendo até aqui, porque você queria saber o que acontece, coisa e tal, leia Six of Crows, gente. Não veja só o vídeo, leia Six of Crows, porque é muito bom, vale muito a pena, assim, realmente é uma duologia que eu gosto demais, demais mesmo. E vamos ter os vídeos aí em dezembro e janeiro de Six of Crows e Crooked Kingdom, aí os dois livrinhos da duologia. E eu tô bem curiosa pra poder falar sobre eles. Bem curiosa não, bem ansiosa pra poder falar sobre eles. Mas então era isso, gente. Essa foi então a análise literária de Ruína e Ascensão, o terceiro livro da trilogia Grisha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não dos meus vídeos, da minha análise, o que vocês acham do livro. Como eu já falei, mês que vem eu volto com Six of Crows, que é um queridinho aí do mundinho das bookheads aí, né? Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E também não esquece de me seguir lá nas minhas outras redes para continuar acompanhando os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.